Para começar, você entrou aqui e já entende do que a gente quer falar. Hoje os vídeos são sobre jogos, e não só de uma forma superficial, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a criação de jogos, sobre programação e sobre jogos desse estúdio, que é o Estúdio Monster. Então vamos lá, meu nome é Igor. Eu queria começar conversando com vocês sobre o que são Game Jams. Basicamente, Game Jams são competições de jogos onde você tem um tempo limite com um tema para você fazer um jogo, e você pode fazer em equipe, pode fazer sozinho. E você pode encontrar na internet, principalmente no itch.io, que é onde nós aqui do Studio Monster participamos de Game Jams. Lá você pode encontrar para participar. O itch.io, ele é basicamente uma plataforma onde você acredita que consiga procurar ele pelo celular também, mas eu conheço procurando pela internet no computador. E é uma plataforma como a Steam, por exemplo, ou Epic Games, onde você procura jogos e boa parte deles estão gratuitos, mas alguns estão pagos, né? São pagos. Mas é por lá que você pode organizar uma Game Jam. E foi o nosso caso, não de ter organizado, mas sim de ter participado. Nós participamos das Game Jams da Tavern Game Jam, que é uma Game Jam gringa, feito por um criador de conteúdo chamado Luigi. E nós já participamos de 3 Game Jams, mas apenas conseguimos fazer jogos na primeira e nessa última de agora. Mas com certeza pretendemos participar das próximas Game Jams que ele fizer. Porque é uma coisa divertida de fazer, sabe? Você consegue exercitar a sua criatividade e você poder estudar alguma linguagem de programação nova que você queira mexer. Eu acredito que o melhor jeito de você fazer isso é tendo um tema, é tendo um objetivo e não estudar a esmo, sabe? E falando um pouco sobre nossos 2 jogos que a gente já criou, né, para Game Jam. O primeiro deles, que foi há um tempo atrás, se eu não me engano foi em 2022, é o Lara Jobs, que foi um jogo bem simples que fizemos na plataforma GDevelop. É uma plataforma onde você não programa especificamente, mas você faz programação por bloco. Então, pra mim, que ainda estava estudando a coisa toda, foi bem mais fácil de fazer, mas ainda assim foi meu primeiro jogo, então ainda foi bem difícil. E por isso, se você procurar o jogo no itch.io agora, você vai ver que é uma pequena fase. O jogo os jogos eles estão em inglês, né? Já que eles são feitos para Game Jam. Eles estão em inglês porque seria um trabalho a mais colocar eles em português e inglês. Então a gente pretendeu deixar só em inglês por enquanto. Mas futuramente pode ser que a gente mexa nisso. Não nesses jogos em específico, mas nos próximos. Enfim, Lara Jobs. Primeiro a gente pode, né, comentar sobre o título, que é sim um título piada. A gente tentou colocar uma ideia de Lara Croft, mas acabou saindo de Steve Jobs. O jogo em si, ele é como eu posso dizer? É um top-down, né? Os traços eles são bem simples, não são muito bem feitos, porque foi a primeira vez que a gente mexeu na plataforma e também porque a gente queria fazer algo mais simples, porque foi a primeira Game Jam. Então a gente pretendia fazer com traços mais simples, com pixel arts menores, porque nós não sabíamos como seria fazer um jogo em 7 dias, né? Programar e fazer as artes em 7 dias. Mas tudo saiu teoricamente bem, porque conseguimos entregar o jogo do início ao fim, né? Eram para ser 3 fases, mas acabou que, como a gente percebeu que ia ter pouco tempo, decidimos focar em terminar somente uma, e aí quando essa fase terminou, a gente deixou o jogo completo, a gente fez um final pro jogo e lançou. Eu não lembro exatamente em que posição que a gente ficou, porque Game Jams, né, por serem competições, eles têm as classificações. Se você fica em primeiro lugar, o seu jogo ele aparece mais, e o Luigi, ele dá uma atenção maior pro jogo quando ele faz as Game Jams, e aí ele posta no Instagram dele. Que eu vou deixar aqui embaixo também, já que eu tô comentando sobre, né? E assim, a ideia desse jogo, ele era pra ser um jogo onde a Lara, né, ela teve os trabalhos dela, e aí basicamente ela tinha que fazer um currículo novo e colocar algumas experiências e coisas que ela sabe fazer. Só que então, já que o tema era perder, né, falhar significa progresso, como a gente tem uma preferência por fazer jogos com história e não focado em mecânica, a gente decidiu que cada fase seria uma falha, né, da Lara em um trabalho, no momento em que ela foi despedida, só que seria enxergado por ela de uma forma mais otimista e que ela poderia colocar no seu currículo para que no final ela tivesse 3 coisas no currículo que pudessem levar ela a ser empregada de novo.
e aí você terminava o seu currículo e aí você conseguia por uma entrevista. Então assim, a ideia era simples, mas a gente só conseguiu fazer uma das ideias, que era a ideia da Lara ela trabalhar encaixotando coisas, só que aí ela se sentia inútil porque mesmo ela sendo uma pessoa muito organizada, que foi isso que ela chegou à conclusão no final, ela também se via como uma pessoa fraca, o que fez ela acabando tendo uma cena meio ruim com o seu chefe entrando e ela derrubando as coisas. E aí, basicamente era isso. O jogo, ele terminava quando você fazia as 3 tasks e terminava o currículo. Os jogos, eles são feitos por mim, pela Monster e pelo irmão dela. E nós dois, eu e o irmão dela, somos que sabemos programar. E por algum motivo, ele quis colocar um ganso na cama da Lara. Se tiver entrado, eu mostro pra vocês, vai estar mostrando, vai estar aparecendo aí na tela, então, enfim. E dessa vez, agora em março, nós fizemos um jogo também em uma semana com um tema de dimensões paralelas, pode-se dizer assim. E o jogo da vez foi o Cream of the Mind. Esse jogo foi a primeira vez que nós tentamos programar realmente. Fizemos tudo no GDScript, que é o que tinha, o que tem, né? Mais tutoriais aí pela internet, pelo YouTube. O Cream of the Mind foi um jogo assim que a gente ficou muito feliz por ter conseguido fazer até o final, mas também de ver que a gente conseguiu programar, né? Eu e o irmão da Monster. Eu não sei porque eu tô chamando ele só assim também. Ele tem um canal aí, ele é o Linus, então eu vou começar a chamar ele assim a partir de agora, porque eu acho que é mais fácil. Então, basicamente, assim, eu e o Linus a gente ficou, assim, muito feliz de ter conseguido fazer o jogo dessa forma, de ter conseguido programar. A gente usou também o Git, né, o Git desktop, pra gente poder programar ao mesmo tempo. Então, isso foi uma mão na roda pra gente. Mas agora, para não enrolar muito, eu vou falar um pouco sobre o que é o Crime of the Mind. Ele é um jogo onde você é um detetive e você tá numa casa onde aconteceu um crime ali dentro e você tem que desvendar o que aconteceu. Então você vai passando pelos objetos, você consegue perceber, né, por uma indicação, uma exclamação em cima deles, que eles são uma pista. Então você clica neles, aparece uma cutscene, o detetive ele faz um comentário. Só que então existe um além disso, que é o mundo das ideias. Basicamente foi uma coisa que nós se inspiramos no Palácio Mental do Sherlock Holmes para fazer, onde basicamente você passa para um mundo das ideias, que são os pensamentos do detetive. Então, por exemplo, você pega uma pílula de remédios que estava do lado de um copo d'água. Então, no mundo das ideias, aquele detetive imagina alguém tomando aquela pílula. E assim você consegue ter uma noção melhor do que é o mistério. Então, no final do jogo, você, quando pega as 3 pistas, você passa pela porta e aí você tem que dizer o que você acha que foi o crime. O que não é muito difícil, porque o foco do jogo ele foi mais a mecânica dessa vez do que essa parte da história, porque a gente quis dar muito foco na programação pela Godot, porque era um desafio grande pra nós. Então acabou que essa parte ficou meio pra trás. Então se você pegar o jogo pra jogar agora, não vai ser tão difícil você chegar na conclusão, mas sinceramente é um jogo que a gente tem um carinho, não só pela programação, mas também por tudo que ele representou pra gente ali naquele momento, como ele representa uma evolução dos jogos do Estúdio Monster. E falando sobre isso, nós pretendemos fazer jogos fora da Game Jam também, jogos mais elaborados, que sejam feitos em mais de uma semana e que nós possamos lançar para vocês jogarem, que tenham ideias originais e que tenham o selo Estúdio Monster de qualidade. E é claro que se vocês acompanharem aqui o canal, vocês vão ter spoilers desses próximos jogos, vão ter comentários e vocês vão ver um pouco das pessoas que fizeram esse jogo falando sobre. Podemos até abrir momentos para vocês fazerem perguntas sobre os jogos, sobre as animações também que vão vir por aqui. Agora falando um pouco mais sobre os conteúdos, né? Então vocês podem contar que futuramente vão ter sim vídeos comentando sobre os jogos, trailers sobre eles, pois esse estúdio, né, esse local aqui de criatividade, é um local de criação de conteúdo, ele vai abranger muito sobre jogos e animação daqui pra frente. Então se você tem um conteúdo a sugerir, se você quer ver alguma coisa aqui relacionada à animação, como tutoriais ou até na programação, você pode comentar que a gente vai dar uma olhada. O link dos jogos que eu comentei aqui vão estar aí na descrição, então dá uma olhada lá, dá uma passada, os jogos são bem curtinhos. Só para vocês terem um gostinho do estilo dos jogos que vocês vão começar a ver daqui pra frente. Meu nome é Igor e eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram hoje. Até uma próxima.